Alguns dos filósofos da natureza do período que marcaram essa época da filosofia tentaram identificar a arqué num princípio natural, ou muitas vezes até com imagens de elementos da natureza. Foi o caso, por exemplo, do Tales de Mileto, que era, entre outras coisas, astrônomo, matemático, é considerado historicamente o primeiro filósofo. Teria aprendido geometria na prática no Egito, né? Então essa influência cruzada de várias culturas. Foi capaz de prever um eclipse solar, demonstrou que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus e tentava entender justamente qual é a matéria-prima básica do cosmos, da existência. E teria sido o primeiro filósofo porque foi o primeiro pensador a buscar respostas naturalistas e racionais. A substância primordial para o Tales era representada pela água, um elemento físico que estaria presente em todas as coisas, um princípio unificador, porque todas as coisas possuem água, então ela está em tudo. Ela é essencial para a vida, então sem água não tem vida, não tem mudança, não tem transformação, enquanto a própria água também se transforma e ela se apresenta em forma sólida, líquida e gasosa e continua sendo água em todas essas formas diferentes. Então existe uma unidade, uma constância, mesmo que aparentemente ela esteja mudando. Então, para o Tales, a água seria a substância primordial, a arqué seria a água. Outro pensador, que foi discípulo de Tales, o Anaximandro, também de Mileto, ele defendia uma ideia um pouco diferente. Ele vai dizer que não adianta buscar o princípio em algum elemento observável, em algum elemento natural, mas seria algo diferente, algo que não seria diretamente relacionado a um elemento natural. A arqué estaria além do que eu posso observar, além do que os sentidos são capazes de ver. E ele vai afirmar que o princípio de tudo seria o apeiron, que significa infinito, sem determinação, indeterminado. Algo que contém em si todos os outros elementos, então não é possível determinar porque está tudo misturado nele. É como se fosse uma massa geradora de todos os seres. Então todos os seres saem dele, todos os elementos estão nele. Por isso que ele é indeterminado e é infinito, porque cabe tudo nele. Já o Anaxímenes, que foi discípulo do Anaximandro, e aí a gente já percebe toda essa dinâmica de argumentar, pensar, e aí vem outro filósofo e discorda do que você falou. Tales foi contestado por Anaximandro, e Anaximandro, por sua vez, vai ser contestado por Anaxímenes, então essa dinâmica já existe desde o começo. Né? O Anaxímenes vai defender que a arqué, ela sim é indeterminada, como Anaximandro disse, mas ao contrário do que Anaximandro disse, ela é sim observável. Existem hipóteses com relação a Anaxímenes que ele tenha ensinado matemática a Pitágoras. Então, o princípio para o Anaxímenes é o ar, porque ele é observável, mesmo que não diretamente, né? A gente não vê a olho nu o ar, mas a gente pode medi-lo e pensar nele e observá-lo de formas indiretas, ao mesmo tempo em que ele é muito amplo e acaba não sendo passível de ser limitado. Né? E aí Anaxímenes está tentando conciliar Tales com Anaximandro. E o ar é o que dá origem à vida, né? Porque tudo que está vivo respira, eles observavam. E ao mesmo tempo que o ar envolve o mundo todo, então ele está em todos os lugares. O ar seria a representação da própria vida, da força vital, aquilo que nos anima, a respiração. Já Pitágoras teria sido o primeiro a usar a expressão filósofo, quando ele foi perguntado por um nobre o que ele fazia, que havia dito, você é um sábio, Pitágoras. Ele falou, não sou um sábio, eu sou alguém que busca a sabedoria, que ama a sabedoria. Filósofo e filosofia significando isso. Ele sofreu muitas perseguições, porque tinha algumas ideias políticas que não eram muito populares,
Ele fundou uma sociedade religiosa e filosófica que teve bastante influência política, nos pitagóricos e tal. Acabou não deixando nenhum texto escrito, então foram seus discípulos que tomaram notas das suas ideias. E esses discípulos viam as ideias de Pitágoras como revelações místicas. Então, Pitágoras está ali bem na fronteira entre o pensamento místico e mítico e o pensamento filosófico. Mas, do ponto de vista filosófico, Pitágoras ele entra com uma noção bem inovadora, porque ele traz um princípio muito abstrato ao trazer a matemática para a discussão. Ele afirmava que tudo era número, né? Os números representavam ordem, representavam harmonia. Ele traz assim, então, um princípio de ordem e constância abstrata para a discussão. A arqué seria então uma estrutura matemática. A diferença entre os seres, a diferença entre os indivíduos seria no fundo, só matemática, uma questão de limite de ordem, e todo o universo seria regido por regras e relações matemáticas. E se a gente compreendesse a matemática do universo, a gente compreenderia o próprio universo. O universo seria escrito numa língua matemática, algo que o Galileu vai retomar muitos séculos depois, durante o período renascentista. Pitágoras defendia que, assim como a música ela tem intervalos matemáticos que soam de uma maneira mais harmoniosa e outros que não e tal, por causa da relação matemática entre elas, o universo também era regido por uma geometria. O mundo natural também era regido por uma geometria ordenada e harmônica. Ele aplicava então essas ideias de relações numéricas harmônicas para as estrelas e para os planetas além da música. E aí, com isso, ele vai influenciar posteriormente a astronomia medieval e renascentista, a própria química moderna, que vai trabalhar também com essa ideia de harmonia numérica, de uma relação entre a harmonia que está na música e a harmonia do universo. Uma das principais contribuições do Pitágoras é justamente essa ideia de que o pensamento abstrato ele é superior, ou ele tem características bem diferentes da evidência que os sentidos dão, a evidência que os sentidos trazem para o ser humano. Então, isso vai depois ser retomado por Platão e pelos racionalistas, bem depois, no século XVII. A ideia de que a razão é superior aos sentidos, nessa tentativa de compreender a realidade. E, além disso, essa tentativa que o Pitágoras fez de conciliar a racionalidade com a religião foi algo também bastante inédito, que depois vai dar muito pano para manga durante o período medieval. Empédocles foi também filósofo, era médico, legislador, professor, profeta, né, de novo, e a questão do misticismo ainda bastante misturada com a filosofia, grande defensor da democracia. Teve várias ideias que ele esboçou, que só foram desenvolvidas mais de 2000 anos depois pela teoria evolucionista, como, por exemplo, a ideia de que os seres que sobrevivem são os mais bem capacitados. É algo que vai ser desenvolvido por Darwin depois, né? Ele tentou racionalizar os dados sensoriais. Então, pegar esses dados que os sentidos nos trazem e convertê-los em noções racionais. O Empédocles ele defendia que o mundo era composto, arqué eram os 4 elementos, água, fogo, terra e ar. Tudo era composto desses 4 elementos. E a composição entre esses 4 elementos em tudo que existe se dava pela ação de 2 elementos primordiais, o amor e o ódio, que eles não tinham uma conotação moral, amor é bom, ódio é ruim, não nesse sentido. Mas o amor era a força de atração e de união que fazia com que esses elementos se harmonizassem e se unissem, e o ódio como a força de repulsão, de desagregação, movimento de destruição, decadência, dissolução e separação. Então, a realidade se forma e se destrói em ciclos. Inicialmente, a força representada pelo amor era maior, então estavam aqueles 4 elementos completamente misturados. O amor vai enfraquecendo, e à medida que o amor enfraquece, o ódio se fortalece. E aí, então, isso significa que
os 4 elementos vão se separando. Vai chegar um momento em que vai haver a separação completa dos 4 elementos e aí, ciclicamente, isso se une outra vez, se separa, se une, se separa. Então, a noção de que o universo ele se cria e se destrói em ciclos. Ele sempre existiu. Isso também é uma noção grega que vem desde o pensamento mitológico. O universo sempre existiu. Não havia um nada antes. A ideia de nada é bastante delicada e confusa para os gregos. A gente vai ver como outros pensadores lidam com isso, tipo Parmênides e tal. Para Empédocles, o universo é composto por 4 elementos que se unem e se desagregam de tempos em tempos. Então, criação e destruição por ciclos. E também temos o Demócrito, que foi contemporâneo de Sócrates, por isso que algumas pessoas vão dizer que chamar esses pensadores de pré-socráticos não faz muito sentido, porque Demócrito viveu na mesma época do Sócrates. E ele era conhecido como um pensador simpático, um filósofo risonho, e estudou a Físis, mas também estudou ética. Então ele começa a acrescentar um outro tema às discussões filosóficas, que era pensar sobre o comportamento humano, sobre a felicidade, o lugar do ser humano no mundo, etc. Aqui ele traz uma contribuição que é uma concepção mais mecanicista do universo. A ideia de que tudo que existe tem uma razão de ser, não tem? Ou foi meio que por acaso, foi necessidade, mas nada surge do nada, tem uma causa. As coisas existem porque foram causadas por outras. E o mundo e o universo inteiro tudo isso seria composto de partículas invisíveis e indivisíveis, os átomos. Átomo literalmente significa isso, parte indivisível. Não é o mesmo átomo da teoria atômica moderna, que vem bem depois, muitos séculos depois. Não tem a noção de prótons, elétrons e nêutrons, mas a ideia é de que a realidade é feita por pequenos pedacinhos que não podem ser quebrados, pecinhas de Lego que compõem o universo inteiro. A noção de átomo em Demócrito equivale à noção de ser em Parmênides, que pode ser vista em outro momento. Tudo que existe é átomo. Só que o átomo não existe sozinho, ele precisa também da não existência, porque senão seria tudo misturado em uma coisa só. Você tem que ter espaços, separações entre as coisas. E aí o Demócrito dizia que existia o vácuo, que é a ausência de ser. Na linguagem de Parmênides, o não ser. Então, para que exista algo na realidade, você tem que ter o átomo, a existência, mas essa existência tem que ser permeada de não existências, porque senão ia ser tudo um bloco único, amalgamado, misturado, indiferenciado, e a realidade não é assim. E é justamente o vácuo que permite o movimento, porque você só pode ter mudança e movimento se tiver um espaço vago, se tiver um vácuo para você preencher. O que vai permitir que exista uma realidade tão múltipla e tão diferente é o movimento dos átomos e todas as diversas possibilidades de combinação desses átomos. Isso vai levar a diversas composições. Demócrito dizia, por exemplo, que estavam entre os fatores combinatórios a figura, ou seja, a forma geométrica de cada átomo, eles tinham formas geométricas diferentes, aí ilustrados como um triângulo e um hexágono, só para dar um exemplo. Outro fator combinatório era a ordem, então a sequência espacial em que os átomos se encontravam, essa sequência definia o que aquele ser se tornaria. Então isso levaria a existências diferentes. E a posição, a localização espacial do átomo. Então se o átomo está em pé, se o átomo está deitado, se o átomo está assim, está assado. Então Demócrito pensou uma teoria de explicação para a realidade com a noção de átomo, que, dependendo da maneira como esses átomos se combinavam, você tinha seres diferentes na realidade. Então, uma das coisas bem interessantes da gente pensar sobre esses primeiros filósofos é como eles trouxeram ideias, algumas se provaram cientificamente incorretas, mas trouxeram várias ideias que foram férteis e deram pano para a manga muitos séculos depois. Um exemplo é essa teoria atômica rudimentar que o Demócrito
trouxe muito antes da teoria atômica moderna.